Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos ao curso Diversidade Cultural no Empreendedorismo e Práticas de Sustentabilidade nos Negócios. O curso tem o objetivo de levar a empreendedores e a pessoas que querem empreender, o conhecimento sobre a diversidade cultural e a sua aplicação nos negócios. Também serão apresentadas hoje técnicas de práticas sustentáveis que podem ser aplicadas no dia a dia das micro, pequenas e médias empresas. O conteúdo da aula tem foco na valorização da diversidade e da cultura indígena e também no protagonismo feminino em pequenos negócios. Para trabalhar o tema, contamos com a presença de um grande especialista, o professor Gilmar Afonso de Lucas, que é mestre em educação, com especialização em administração, logística e empreendedorismo, a quem desde já agradecemos. Essa é uma contribuição da Alesp e do CDP, Centro de Estudos de Direito Público, para a discussão temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, especificamente o número 8, trabalho decente e crescimento econômico, e o número 12, consumo e produção responsáveis, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Para recebimento certificado de participação, é necessário o preenchimento do formulário de avaliação. As informações, adianto, são sigilosas e usadas para o aperfeiçoamento das atividades do ILP. O formulário de avaliação pode ser acessado no descritivo do vídeo e ele vai ser aberto 30 minutos antes de terminar o evento e ele fica disponível durante 24 horas. Convido todos a seguir o ILP nas redes sociais, ilp.sp, e queria lembrar que estão abertas as submissões de artigos para a revista do ILP 2025. Pesquisador, pesquisadora, as informações podem ser obtidas na página do ILP, no portal da Lesp, na aba Publicações. Não percam, é a chance de vocês publicarem os artigos. O ILP e o CDP agradecem pelo interesse de todos os que estão nos assistindo. Um excelente evento a todas e a todos. E sem mais delongas, passo a palavra ao professor Gilmar. Obrigado, Daniel. Maravilha. Vou começar compartilhando com vocês aqui a minha tela de apresentação. Todos vocês estão vendo a minha tela aí, está compartilhado? Maravilha. Pessoal, muito boa tarde a todos. Como o Daniel disse, né? Eu sou o professor Gilmar Lucas, eu sou mestre em educação, ok? E eu tenho formação, estou aqui hoje representando o CDP, tá? E também a Lesp, porque é muito importante aí essa parceria conosco, legal? Sou empreendedor, sou empresário também no ramo da educação, e hoje nós vamos trazer aqui para vocês um tema bem importante, que é sobre a diversidade cultural do empreendedorismo e prática de sustentabilidade dos negócios. Claro, vamos falar muito sobre a cultura indígena aqui, né, na nossa apresentação de hoje, certo? Então, é muito importante que todos vocês que estão nos acompanhando aqui, que vocês possam utilizar o chat de vocês, havendo dúvidas, vocês podem colocar as questões aqui no chat, que eu vou respondendo já de imediato. Estamos aqui com uma equipe muito boa da Alesp aqui para nos ajudar, tá? Do ILP e também do CDP aqui para nos ajudar. Tá? Então, toda a informação que vocês tiverem, coloquem aí no chat que nós vamos estar respondendo a todos vocês. Então, vamos dar sequência. Vou perguntar aqui só para fazer um teste, né? Na minha tela, se está sendo mudada. Acho que agora foi, né? Maravilha. Diversidade cultural no empreendedorismo e prática de sustentabilidade. Hoje eu vou fazer muitas provocações aqui com vocês. Afinal de contas, é um tema que já vem sendo discutido em vários lugares, várias situações. Bom, em primeiro lugar, eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Antes de sermos empreendedores, somos pessoas e pessoas carregam histórias, identidades e culturas. Então a pergunta é: como podemos então empreender
sem que possamos ignorar essa diversidade que nos cerca. Afinal de contas, quando nós falamos sobre a questão do empreendedorismo, sobre a diversidade que nos cerca, independente do local que você se encontra, hoje, como nós estamos fazendo aqui uma transmissão online, eu gostaria muito que tivéssemos pessoas de outros estados até, que eu tenho certeza que têm dúvidas sobre algumas informações, que podem acrescentar, que podem contribuir com o nosso curso, com o nosso evento. Então, vamos identificar aqui as informações, vamos escrever, vamos participar. E uma coisa é muito importante, pessoal: ao final desta apresentação, ao final do curso, vocês não se esqueçam de preencher o formulário para que vocês possam receber o certificado de participação. Para muitos é importante porque vai ajudar aí na hora de atividade complementar. E também dizer que você está fazendo parte de um movimento que está trazendo, que está falando sobre diversidade, sobre empreendedorismo. Como o Daniel disse aqui há poucos instantes, nós estamos praticando o OSG, nós estamos falando de coisas que está aí na atualidade. Então, não fique para trás. Olha que interessante, pensando na reflexão. Em uma aldeia aqui no norte do Brasil, um jovem indígena chamado Iago começou a vender artesanatos feitos por sua comunidade pela internet. E qual é a grande novidade nisso? Porque partiu de um jovem que estava na sua comunidade, um jovem indígena. Mas como todo projeto, como todo processo, quando é de início, sempre vai ter as pessoas que vão estar a favor, as pessoas que vão estar contra. Pois é, na sua comunidade, no início, ele enfrentou uma resistência muito forte. Por quê? Porque as pessoas, além de falar da resistência interna, falavam da resistência externa. Por quê? Muita gente acredita que a internet não é o local para isso, como que nós vamos colocar os nossos saberes na internet, tipo, nós vamos vender a nossa cultura. Olha quanta coisa esse empreendedor já começou a enfrentar desde o início. E ele estava falando de um artesanato. Ele estava falando de uma oportunidade de fazer negócios. Então, muitos de vocês podem estar pensando hoje que para fazer negócios é necessário ter um produto, um processo já elaborado. Não, vamos pensar no que a sua comunidade é boa em fazer, no que a região onde você está inserido consegue produzir. Mas veja bem, não parou por aí não. Ele respondeu o seguinte: a gente não vende a nossa cultura. Nós estamos compartilhando o que é nosso, com respeito, e faz disto um caminho para a sobrevivência, um caminho sem abandonar quem somos, sem esquecer da sua essência. Então comece a interagir, comece a entender. Olha que situação que esse jovem empreendedor estava enfrentando. Mas logo ele respondeu com sabedoria. E muitas vezes o que acaba acontecendo para algumas pessoas é que o responder com sabedoria às vezes fica limitado. Por que que fica limitado? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que as pessoas vão atrás daquilo que está sendo dito, principalmente pela parte negativa. Mas não para por aí, não. O Iago, ele pensou de uma forma bem diferente para mostrar. Hoje, o projeto dele ajuda a sustentar dezenas de famílias e valoriza o conhecimento ancestral. E ainda tem um diferencial. Ele educa quem está comprando, educa mostrando o artesanato que foi efetuado na comunidade dele. Cada peça que ele vende vai acompanhada de um texto explicativo, uma pequena reflexão, explicando simbologia, o material utilizado e o significado de cada artesanato. Então, esse jovem, ele não passa a colocar a comunidade dele em exposição, mas também os conceitos. Ele começa a colocar também o processo que a comunidade dele está vivendo. E dessa forma, ele consegue mostrar.
Quem compra, aprende. E quem produz se fortalece. Por quê? Porque está levando adiante uma situação, está mostrando como uma comunidade pode estar à frente do seu tempo utilizando o empreendedorismo, utilizando as ferramentas tecnológicas. Porque, afinal de contas, pessoal, nós temos muita coisa a falar e a tratar sobre o processo de conhecimento que nós estamos inseridos hoje, por meio das tecnologias de informações, através das inteligências artificiais. Isso chegou também para o povo indígena. E eles precisam utilizar. E dessa forma, um jovem como Iago, que quer levar o conhecimento da sua ancestralidade para todos, ele está utilizando uma ferramenta. E a pergunta para você é: que tipo de ferramenta você utiliza hoje? Pensando de uma forma mais direta, é uma história mais do que bonita. Na verdade, é uma história que fala sobre o empreendedorismo. Que o empreendedorismo, quando ele nasce, quando ele cria respeito, ele tem uma escuta, ele tem ferramentas de valorização da sua própria cultura. Ou seja, o ser humano, ele precisa entender aonde ele está inserido. E, como nós estamos falando de ser humano indígena, que tantas vezes foi ignorado ou romantizado, ele mostra que ele não precisa de uma salvação. O que ele precisa é de um espaço, é de voz e de reconhecimento. E nessa palestra de hoje, nesse curso de hoje, eu vou provocar vocês, todos vocês, a pensar nesse lugar aonde a comunidade está, aonde o ser humano indígena se encontra. Lembre-se, ele precisa de espaço, de reconhecimento, ele precisa de voz. E a voz está vindo por meio do empreendedorismo. Nós vamos citar aqui várias situações que possam mostrar que o ser humano indígena, ele está num momento em que nossos ancestrais já falavam sobre isso. Lembre-se, todo um processo de vida faz parte de demonstrar, de passar para novas gerações. E através dessa história, com esse olhar, nós vamos começar a nossa conversa hoje. Um olhar que não vê o indígena como um outro, mas como parte viva do nosso presente, da nossa história, do nosso futuro. A ideia aqui é uma só: refletirmos juntos. Porque quando refletirmos juntos, nós vamos estar falando sobre os nossos valores, nós vamos estar cultivando os nossos caminhos como empreendedores, como educadores e como seres humanos, não é mesmo? A ideia é essa, de fazer com que todos vocês reflitam sobre esses valores, valores morais, valores éticos. E se tem uma coisa que o empreendedor brasileiro necessita, é ter uma virada de chave. Como professor universitário, como empresário, o empreendedor, quando eu estou com os grupos de empresários, essa palavra, ela não sai do meu inconsciente, ela fica martelando a todo momento, virar a chave, virar a chave. E o que é virar a chave? É ter conhecimento, habilidade, atitude, valor moral e ético e olhar para onde nós estamos hoje. O que nós estamos fazendo hoje? Por que nós estamos passando hoje? É isto. É valorizar os nossos caminhos como empreendedores. Então, a discussão aqui começa a ficar mais acirrada agora, porque eu vou provocar vocês. Como empreendedores, podemos promover a diversidade cultural? Pessoal, vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, um mundo cada vez mais voltado para as tecnologias, mas nós temos uma diversidade cultural muito forte no nosso país. Esse pode ser o nosso diferencial estratégico. Esse pode ser o diferencial para a tua empresa, para o teu negócio. Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos explorar essa valorização da diversidade cultural para impulsionar o empreendedorismo. Não me importa hoje em qual patamar que você está, se você está apenas pensando na reação de empreender, hoje você vai ter várias reflexões como empreender. Em que nível que você está? Se você já está empreendendo,
Quais são as oportunidades que você tem hoje no mercado? O que você está buscando no mercado? Implementar um novo produto, realinhar um produto já existente. Nós vamos falar do empreendedorismo utilizando a sustentabilidade para incorporar os negócios de uma forma inovadora, criativa e responsável. Porque toda vez que nós falamos sobre esse processo, toda vez que nós falamos sobre sustentabilidade, nós estamos falando de diferencial competitivo. Nós estamos falando de um olhar para a inovação, a diversidade cultural como um diferencial competitivo. A diversidade cultural sendo um pilar para a inovação, para a criatividade. E aí vocês podem perguntar, mas Gilmar, como que eu vou fazer isso tendo um produto ou tendo um serviço? Nós vamos responder para vocês. A ideia aqui é que nenhum de vocês fique com dúvidas. Então, pessoal, o chat está aí à disposição. Já vendo dúvidas, começa a escrever, que à medida em que estivermos aqui, eu vou respondendo, eu vou falando com vocês, nós vamos interagindo, vamos fazer uma troca de informações. Porque seria muito cômodo da minha parte vir aqui e ficar falando, sem saber como vocês estão participando aí. Então, a ideia é você que está nos vendo aí pelo YouTube, participem. O CDP trouxe essa inovação para falar sobre essa diversidade. A ILP, ela está fazendo um processo que, para nós, como seres humanos, é muito importante ter portas abertas para ter esse tipo de participação. Então, como nós vamos montar isso? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Qual a importância da inclusão cultural nos negócios? Será que se eu trouxer uma linha cultural, pensando, na verdade, aqui falando do ser humano, do povo indígena, será que se eu olhar para a cultura, para a ancestralidade, se eu olhar para tudo que eles vêm produzindo, desde quando as pessoas descobriram o Brasil, o povo indígena já estava aqui. Então, nós temos uma cultura ancestral muito forte no nosso país. Como a empresa pretende fazer uma inovação? Toda empresa é composto de pessoas, de colaboradores, que é o elo mais forte, o elo principal de uma instituição. E esses colaboradores, cada um deles traz identidades, cada um deles traz um lugar de fala, cada um deles tem histórias. Imagina vocês, aonde vocês se encontram hoje. Então, como nós podemos pensar nisso? Vamos pensar na riqueza que nós temos. A grande riqueza que nós temos é a nossa diversidade cultural. E ela tem um impacto significativo nas organizações. A valorização das diferentes identidades, das diferentes etnias, das perspectivas que fortalece a criatividade e a inovação nos negócios, podem alavancar, sim, com certeza, cada negócio. Então pense hoje nesse processo. Pense hoje. E eu vou apresentar para vocês, no decorrer dessa apresentação aqui, alguns exemplos, algumas empresas que se destacam por promover a diversidade. Provavelmente, muitos de vocês já participam desse processo, já ajudam, utilizando, adquirindo, comprando, indicando produtos dessas empresas, dessas organizações. Mas olha que interessante, pessoal, tem uma coisa muito bacana que está enraizada em nós. Quando nós fazemos as coisas sem saber da grandeza que é, nós fazemos despretensiosamente, nós fazemos de uma forma mais sem muita profundidade. Quando nós sabemos exatamente do que está acontecendo, quando nós sabemos quais são as empresas, o que elas estão promovendo, qual é o impacto que elas estão causando, todo mundo quer fazer parte desse negócio. Todo mundo quer fazer parte desse processo. E é para isso que eu convido vocês. Então, nesse momento, eu convido todos vocês a olhar com um pouco mais de profundidade para essas empresas. Eu vou apresentar aqui e vamos discutir. Quem sabe você já está fazendo parte do processo, mas agora, sabendo disto, sabendo que essa empresa está promovendo a diversidade e a sustentabilidade, está colocando a sua participação, você vai fazer isso com mais profundidade. Isso torna o processo melhor. Lembre-se, pessoal,
todo o processo é mais importante do que o resultado. O resultado é uma mera consequência do processo. Se nós promovermos aqui, falarmos de um processo e trazer um processo robusto, capaz, esse processo vai ter um resultado significativo, maravilhoso. Então a ideia é essa. Vamos falar de coisas que estão acontecendo. Segue aqui para vocês, então, alguns exemplos. Alguns exemplos de empresas que estão promovendo essa diversidade cultural nas suas práticas diárias. Porque quando você faz o processo de prática diária, você está promovendo fortalecimento das informações. Então pensem vocês, é muito importante quando nós pensamos nesse processo, quando nós agimos dessa forma. Aqui nós temos a Natura, a primeira empresa, ou uma das empresas que está fazendo esse processo. Talvez você já pode até pensar, mas Gilmar, esse é um processo muito bom. Essa é uma empresa que ela já faz esse processo, que ela já está trabalhando nesse processo. Ah, professor, eu conheço a Natura, eu já compro produtos da Natura. Então vamos lá, se você já compra produtos da Natura, o que você está praticando? Será que você já sabia que a Natura está promovendo também essa diversidade cultural, esse impacto cultural? Mas onde ela está promovendo? Ela está promovendo esse impacto nas comunidades tradicionais da Amazônia. Ela está incluindo os povos indígenas para extrair ingredientes naturais de uma forma sustentável. E olha que interessante, quando a gente fala de uma forma sustentável, significa que ela está tirando da natureza e preservando a natureza para que possa produzir muito mais. Ela tem um programa de sociobiodiversidade, ela tem um programa que vai cuidar daquela parte onde está sendo extraído aquela matéria-prima específica para ser utilizada nos seus produtos. Ela tem uma parceria de comércio justo com mais de 40 comunidades tradicionais. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é um comércio justo? Nós temos e já vimos falar de várias situações em outros lugares que as pessoas, que as empresas se utilizam de mão de obra escrava, de mão de obra crianças, e que pagam pouco para a colheita de uma matéria-prima maravilhosa. Isso não é uma parceria de comércio justo. Agora, entenda, uma empresa como a Natura, quando ela tem um processo de diversidade, quando ela pensa no futuro, nas futuras gerações, no impacto que o nome dela vai ter para as futuras gerações, ela pratica o comércio justo. Ela está indo, buscando, e ela tem mais de 40 comunidades tradicionais atuando, trabalhando para que a extração dos ingredientes seja de forma mais natural possível. Quem melhor do que as pessoas que moram na Amazônia para falar da Amazônia, para conhecer a Amazônia? Ela também valoriza os saberes ancestrais. E ainda hoje eu estava pensando sobre isso. O que mudou dos saberes ancestrais para hoje? A forma da transmissão do conhecimento, a forma da aplicabilidade de como era feito na ancestralidade, como é feito hoje. Como era feito na ancestralidade? Antigamente, se reuniam à beira da fogueira para falar sobre os processos, para falar sobre as informações, para a transmissão de conhecimento. Hoje, está na palma da mão, hoje está na tecnologia, mas muita gente, infelizmente, ainda não sabe buscar, não sabe entrar nesse detalhe. Uma outra empresa que faz também o mesmo processo é a empresa Café Apuí. A Café Apuí, olha que coisa interessante, ela promove a diversidade também focado no povo indígena. O que eles fazem? Eles promovem a diversidade e o empoderamento das comunidades ribeirinhas.
Pessoal, falar de empoderamento hoje é uma grande revolução. E se as comunidades ribeirinhas, o povo indígena, estão com esse poder, nós temos que ajudar mais e mais essa empresa. Café Apuí, eles tratam da produção de café agroflorestal. E esse café agroflorestal respeita o modo de vida dos ribeirinhos, das localidades. E qual é o grande impacto que ele está causando? Ele está trazendo geração de renda, reflorestamento de áreas degradadas na Amazônia. Nós cansamos de ver algumas informações em anos anteriores sobre a degradação da Amazônia. E a gente não tem ideia de quando fala sobre campos e campos de futebol que já foram devastados. Esta comunidade ribeirinha, o povo indígena, está fazendo um trabalho de formiguinha. É um trabalho incansado para cuidar daquilo que nós chamamos de pulmão do mundo, daquilo que nós chamamos de biodiversidade, não é isso? Pense nesse processo, pense dessa forma, como fazer esse processo avançar e alavancar. Nós temos também uma outra empresa que, como professor na área da educação, toda vez que eu vou pesquisar sobre um assunto, eu quero ter raízes, eu quero ir a fundo. E eu não poderia falar do povo indígena, eu não poderia falar da mulher indígena se eu não falasse da Livraria Maracá. Uma livraria que, olha que interessante, ela é fundada por uma mulher indígena, Iuaguerê Iamã. Uma mulher que hoje está à frente de um processo. E nós sabemos, pessoal, que há pouco tempo atrás, a mulher não tinha esse lugar de fala. E se a mulher não tinha esse lugar de fala, imagine uma mulher indígena. Então, a ideia aqui para vocês entenderem a importância de nós estarmos discutindo aqui, de nós estarmos trazendo essa apresentação, essa palestra, esse curso para vocês, é para, de fato, que vocês tenham reflexões, que vocês possam sair desse lugar que vocês estão e estar em um lugar de fala, mudar o nível. E qual é o impacto, então, professor, que uma livraria promove, que uma mulher indígena promove? Ela promove a diversidade, ela comercializa obras escritas por autores indígenas e afrodescendentes. Entenda, é um espaço de fala, é um espaço de formação cultural e política. E nós sabemos que o nosso país hoje quanto carece de olharmos para nossas raízes, para a nossa cultura, para a nossa política. E por que não começar através da literatura? Por que não se debruçar em cima de livros? Vocês viram aqui no início dessa apresentação o Daniel convidando vocês para submeter arquivos, para apresentarem arquivos, para colocarem arquivos, para que a LESP possa fazer, para a LP possa divulgar. Podemos fazer mais. Livros, o impacto de um livro na vida de uma pessoa. Todos vocês, tenho certeza que têm uma literatura, que têm um gosto por uma literatura, comece a olhar para a literatura de autores indígenas e afrodescendentes. Comece a olhar qual é o impacto que causa isso. Vai ampliar a voz desses autores que não têm visibilidade de mercado em uma editora tradicional, por exemplo. A ideia aqui é uma só, é falar sobre esses processos. Mas se eu não te convenci até agora, pelo que eu estou mostrando para vocês, sobre os processos que eu estou mostrando vindo do povo indígena, da mulher indígena, que tal se eu mostrasse algo pouco específico? Algo que para ser precisa ter, ou para ter precisa ser, para fazer. É a Tucano. A Tucano nada mais é do que uma moda que muitos de vocês provavelmente já viram. Que muitos de vocês, em algum momento, tiveram contato.
mas não faz ideia da onde vem a raiz. Ah, legal, legal. Então, percebemos, aqui nós temos a marca que promove uma diversidade que é feita por mulheres indígenas. Entendi, João? Maravilha pela colocação aqui no chat, tá bom? Ela promove, ela une o design contemporâneo com o grafismo, simbologias tradicionais. Ela traz a produção artesanal, o fortalecimento cultural e a valorização da identidade étnica. Deixa eu responder aqui já uma perguntinha. Para fazer uma pergunta aqui também para quem está lá. Então, pensando sobre isso, fica mais fácil para a gente falar sobre o nosso processo. Então, qual é a realidade do nosso processo hoje? Bom, como vi vocês, falei para vocês sobre o nosso povo indígena. Agora, vamos falar sobre o empreendedorismo e a identidade cultural. Porque, pessoal, uma coisa é clara: se eu tenho conhecimento sobre o empreendedorismo, eu preciso saber em que momento que eu estou trazendo isso. Qual é o meu posicionamento em relação a isso? A pergunta é bem tranquila, tá? Então, é esta. O empreendedorismo e a identidade cultural traz um impacto da cultura no posicionamento do mercado. Ele faz com que nós possamos analisar casos de sucesso de empreendedores que se destacam por sua identidade cultural. Foi o que nós fizemos aqui. Eu trouxe alguns cases para vocês para mostrar o impacto que tem cada situação dessa. E não importa, pessoal, o segmento que nós estamos falando. Na verdade, quando nós estamos falando de mercado, nós estamos falando de todos os processos. Todos os processos. Então, é de suma importância que os empreendedores reconheçam e que incorporem elementos culturais que vocês quiserem em seus negócios, para que vocês possam alavancar e avançar para outro nível. E como que eu faço isso, professor? Bom, é simples, não quer dizer que seja fácil. O empreendedorismo tem um papel fundamental na preservação da valorização das tradições culturais. Então, como empreendedor, independente da área em que eu for atuar, eu preciso pensar nas tradições culturais. Se eu for trabalhar com moda praia, se eu for trabalhar com moda de inverno, verão, eu tenho que começar a pensar aonde eu vou levar, qual será o meu público. Hoje, por conta da internet, nós podemos estar em vários lugares. Mas é isso. Pensar em como eu posso transformar o meu negócio através de uma valorização da tradição cultural. Como que eu posso mudar esse processo? Os empreendedores indígenas, eles estão atuando em suas regiões. Mas nós vamos perceber que não só em suas regiões, que eles começam a ganhar mercado, a ganhar mundo. E nós sabemos que com o advento da globalização, a abertura de todos os mercados agora ficou muito mais fácil. Quando nós falarmos sobre esse processo de empreender por conta da globalização, nós estamos falando que o mundo todo agora é o nosso quintal. Tudo que nós precisamos e queremos, nós temos aqui no nosso país. Basta saber fazer o como utilizar, como buscar. Então eu convido vocês, mais uma vez, a fazer mais algumas reflexões com alguns empreendedores indígenas em suas regiões de atuação. E aí, vocês que estão assistindo, vocês podem verificar também o seu negócio, em que região que você quer atuar. A tradição cultural que o que você tem no seu empreendedor, no seu negócio, que você quer empreender ou que você já está empreendendo, como você vai utilizar? Aqui eu tenho em primeira mão para vocês. Empreendedores indígenas tendo a moda e a arte indígena, que é feita atualmente principalmente em Manaus e está em exposição no Museu Histórico de Manaus, mas também está em alguns eventos internacionais, como a Fashion Week.
E aqui mostra o protagonismo da mulher indígena, o protagonismo e o empoderamento da mulher indígena. O empreendedorismo e a preservação cultural, falando de suas culturas, trazendo a sua ancestralidade e conseguindo mercados. É só prestar atenção. Então, a partir de hoje, a partir ou depois desta apresentação nossa, que vocês comecem a prestar, a ficar atento aos detalhes que acontecem. E não somente na moda. Podemos pensar também no cinema, no jornalismo, na arte, porque nós temos comunidades trabalhando, nós temos povos indígenas atuando, como o povo tupinambá, lá na Bahia, lá na região de Pau-Brasil. Eles estão atuando como cineastas, jornalistas e ativistas ambientais. E a pergunta que eu faço para vocês é esta: quem melhor do que a pessoa que está no local para falar do local, que está enraizado ali, que tem conhecimento ali, para trazer, para mostrar ao mundo o que está acontecendo? Então, essa cineasta, Olinda Iamar, ela está fazendo esse processo. Pense nisso. Porque muitas vezes vocês podem pensar, mas o meu negócio é algo pequeno, eu estou pensando aqui na área comercial ou na área da gastronomia, na área do turismo. Não importa a área. Pegue esses exemplos. É possível sim sair da onde você está e mudar, assim como fez esse, esse indígena trazendo a culinária guarani aqui para a região de São Paulo. É fato, pessoal. Quando nós vamos a um local novo, quando nós vamos viajar, passear, o que a gente quer? A gente quer desfrutar das raízes, da cultura. Eu me lembro muito bem de algumas pessoas quando estavam falando sobre a questão das festas juninas. E tem pessoas que, quando falam em festa junina, já bate a saudade, a recordação da festa junina, do estado dela. Porque não é quermesse, é festa junina. Festa com todas as tradições de comidas típicas, de músicas, de danças, cultura. Nós somos bons nisso. O empreendedorismo indígena, ele pode ser um caminho para o fortalecimento dessas comunidades, como nós falamos aqui da comunidade ribeirinha, das comunidades indígenas mais afastadas. O convite a todos vocês, passa por aqui, começa por aqui. Ele começa dessa forma. E como eu disse, na área da educação, eu tenho que falar dessas pessoas que estão fazendo um processo. Assim como Daniel Manduruco. Ele traz uma literatura, uma educação indígena, natural do Pará, mas está atuando em São Paulo, Maranhão. Quantas escolas da primeira educação, os primeiros anos iniciais, prezinhos, primeiro ano, que estão utilizando a nossa cultura para falar para as crianças, para colocar um capital cultural. Tem uma escola aqui na Zona Leste que ela tem uma academia de letras literária e tem alguns autores que foram apadrinhados para as crianças. E as crianças, qual é o papel das crianças? Ler sobre esses autores e representar as peças. E tem muito autor indígena nessa conjectura. Tanto que tem uma escola, que é uma escola forte aqui na região de São Paulo, para os anos iniciais da prefeitura, que trouxe uma tribo indígena para construir uma casa indígena, para construir. E eles construíram, e eles começaram a falar e dar palestra para as crianças. Pessoal, esse é o capital cultural que ninguém tira dessas crianças. Elas são crianças hoje. Elas vão se tornar jovens e adultos
E esse capital cultural que elas ganharam, que elas conseguiram adquirir por conta da cultura indígena, isso é para toda a vida. Por isso, o meu convite a vocês é esse: se debrucem por conta do empreendedorismo. Não importa como, se é gastronomia, se é poesia, se é educação. Olha que interessante. Eu trouxe aqui para vocês um poema da Márcia Cambeba. Ela diz o seguinte: o povo antigo, eu sou os meus ancestrais e eles são eu. Eu estou neles e eles sempre estão comigo, pois vivem dentro de mim. Eu sou o povo antigo, e o povo antigo sou eu. Eu já vivi neles e eles hoje vivem dentro de mim. Pessoal, é prático, como nós ouvíamos falar das histórias antigas dos antepassados. Hoje nós temos a tecnologia na palma da mão. Hoje nós temos a sabedoria a um clique. Mas mesmo assim, nós não conseguimos uma evolução, olhar para dentro de nós como os povos antigos, principalmente o povo indígena fazia e ainda o faz. Então, a ideia aqui para vocês, para que a gente possa caminhar dentro dessa fala, é simples. É uma pergunta simples, não quer dizer que seja fácil. Como os empreendedores podem promover a diversidade cultural? É uma boa reflexão. Eu poderia ficar aqui com vocês por várias e várias horas para que nós pudéssemos discutir e refletir sobre isso. Mas como eu estou falando sobre o povo indígena, eu vou trazer a visão, né, do empreendedorismo indígena. Como promover? O que eles estão fazendo? Os povos indígenas, eles estão desenvolvendo negócios sustentáveis, baseados em seus conhecimentos tradicionais, baseado em seus saberes ancestrais. Temos exemplo de iniciativa indígena de sucesso em diversos setores. Basta você pensar em um e buscar que você vai encontrar. Seja ele na gastronomia, no artesanato, na tecnologia, no turismo. Comece a pensar. Eu recordo muito bem que quando eu recebi a graça para falar sobre isso, eu comecei a pensar e refletir sobre. Eu comecei a descobrir informações essenciais. Eu tenho negócios na cidade de Embu Guaçu e lá próximo tem uma comunidade indígena. Eu não preciso ir para Amazonas, eu não preciso pensar no Pará. Eu vou aqui na Zona Norte, no Pico do Jaraguá, tem uma comunidade indígena. Eu encontro com essa diversidade no centro da cidade de São Paulo, nas feiras de artesanatos. Inclusive, eu até mostrei aquela imagem para vocês, foi numa feira de artesanato na cidade de Embu Guaçu. Eu estava passeando na feira quando eu vi uma pessoa caracterizada falando e vendendo artesanatos indígenas. Pessoal, olha que valorização. Então, isso que é importante que vocês entendam, para vocês, empresários, empreendedores, nós temos que pensar qual é o caminho que nós queremos seguir. Se estamos falando hoje do caminho sustentável, então a sustentabilidade, ela é o caminho para o futuro. Eu me lembro muito bem que quando eu estava internalizando essa palavra, em algum momento veio a reflexão, até mesmo porque do que aconteceu essa semana, do fato. Eu lembrei de que uma pessoa disse que o Papa falava muito disso. Nós temos que cuidar, nós temos que cuidar dos negócios, da sustentabilidade da nossa casa. E o que ele chamou de nossa casa? O planeta Terra. Se cada empresário, se cada empreendedor cuidar da sua parte, pensar no futuro, nas próximas gerações, o impacto será bem menor. Me fez também uma reflexão quando eu pensei sobre isso.
Não teve como, nós acabamos de sair de uma pandemia. Me fez pensar em como a natureza se recompôs no período em que o homem não estava agredindo a natureza. Espécies que estavam sumidas começaram a aparecer, lugares começaram a estar repovoados novamente. Em um curto, vamos chamar de curto período de tempo para a natureza, 3 anos. Mas se nós pensarmos em nossa cultura, se nós pensarmos em nossos povos que aqui estão, eles já vêm praticando isso há muito tempo. Eles já vêm cuidando daquilo que é nosso. Eles têm práticas empresariais sustentáveis. Os impactos ambientais e sociais estão ali sob controle. Então, o papel das comunidades, principalmente a comunidade indígena, é na preservação do meio ambiente, nos negócios responsáveis para gerações futuras. É muito bom falar sobre isso. É muito bom pensar, nós, como seres humanos, no próximo, no outro. Por que pensar no próximo? Por que pensar no outro? Porque é o momento que nós estamos. Não dá para voltar atrás, mas dá para sair daqui para frente, buscar um outro caminho, uma outra estratégia. E como nós podemos fazer isso, professor? Através da sustentabilidade. Sustentabilidade é uma estratégia que vai conservar algo ao longo do tempo, sem comprometer as gerações futuras. Ou ainda, são as práticas que nós podemos fazer para reduzir os impactos e os aspectos ambientais e ainda promover o desenvolvimento social, preservar o meio ambiente, melhorar a qualidade de vida. Então, tem muitas pessoas que prezam por isso, que querem melhorar a qualidade de vida, mas elas estão meio perdidas, estão desconectadas. Que tal agora juntarmos com algumas empresas que já estão praticando isso? Dar valor a essas empresas, porque elas estão cuidando do meio ambiente, elas estão promovendo a diversidade. Eu tenho aqui só alguns exemplos para vocês. Algumas empresas que se aliam a essa sustentabilidade, que traz em seus modelos de negócio, empresas que cuidam da natureza, como a gente colocou aqui, empresas que fazem o uso de papel, então ela utiliza madeira de reflorestamento, ela mesma produz, empresas que têm marcas, que têm produção de roupas que também se utilizam disso, empresas que estão buscando, empresas que estão sendo mineradoras, buscando petróleo, gás, derivados, entre outras. Agora, quando a gente fala da participação, não tem como. O protagonismo indígena na sustentabilidade, ele nos ensina práticas tradicionais de manejo, práticas tradicionais que vão influenciar o mercado atual. Porque pode perceber, ele não pesca quando está no período de desova. Pode perceber, ele não colhe o produto enquanto não estiver pronto. Ele não se utiliza da caça em momentos que não é permitido. E se nós olharmos para a sociedade atual, nós estamos produzindo já em cativeiro. Eu fiz uma reflexão hoje sobre isso, sobre a carne de frango. Eram 6 meses para você comer um frango caipira criado no quintal. Hoje, com 2 meses, você tem um frango pronto. Mas por quê? Porque tem um processo diferente. E tudo bem por isso, que é para poder ajudar a alimentar a população. Mas eu pergunto, quais são as estratégias que nós vamos utilizar? Como eu devo incorporar, então, o processo de diversidade, de sustentabilidade, de empreendedorismo na minha realidade, no meu dia a dia? Isto faz com que nós refletimos sobre esse processo. Eu posso pensar de algumas formas, como, por exemplo, analisar e avaliar como incorporar a diversidade e a sustentabilidade no dia a dia, na onde eu estou inserido hoje, na minha empresa.
Professor, mas eu não sou empresário. Pois bem, tenha a mentalidade de comece a buscar como. Todos nós somos empreendedores. Todos nós temos uma empresa chamada Você SA. Você é dono da sua empresa, você é dono das suas ações, do seu conhecimento, da sua habilidade, dos seus valores morais e éticos. Você é dono. Pensa na importância que nós temos de ter políticas públicas para o apoio do empreendedorismo indígena, como o Daniel convidou vocês aqui, para vocês submeterem artigos, trazerem materiais para a ILP. Falam de políticas públicas. Vamos debater isso, vamos conversar. A ILP tem essa abertura. Então vamos divulgar, vamos criar essas políticas. E eu não preciso esperar que venha de ordem superior, de órgãos superiores, para falar de coisas práticas hoje que nós estamos vivendo, a nossa realidade. Eu posso ainda criar um ambiente empresarial, inclusive sustentável. Se a gente falar de inclusão no nosso país, nós estamos falando como? De que lugar de fala que nós estamos falando? Ou eu posso ainda me conscientizar sobre a importância da educação, a importância da formação para a sensibilização da cultura, a sensibilização para a cultura ambiental. E a educação tem que vir da base. A educação vem de berço, a educação vem de casa, a educação nós aprimoramos na escola, a educação está nas empresas. Você, como empreendedor, pode pensar sobre isso. O fato de trabalharmos políticas públicas significa incentivar a prática empreendedora sustentável. Eu poderia ficar falando aqui de programas de empreendedorismo para vocês, sair da informalidade e vir para a formalidade. O Brasil tem programas de empreendedorismo fantástico. O Brasil tem instituições que promovem isso. Todos vocês conhecem uma chamada Sebrae. Mas quantos pesquisam? Quantos vão atrás? Mas quantos? Pensem nisso. A ideia aqui para vocês é para que todos vocês entendam isso. Ser empreendedor é ser desafiado, é desafiar-se. Promover a diversidade cultural já é um desafio. Ou é uma vantagem? Boa pergunta, hein, professor? É uma vantagem competitiva para os empreendedores? E a gente podia abrir um parênteses aqui. O que é uma vantagem competitiva? É tudo aquilo que eu faço diferente do meu concorrente. É tudo aquilo que eu faço melhor. É tudo aquilo que eu tenho prazer em fazer e que está alavancando os meus negócios. Será que o meu concorrente está pensando sobre isso? Então, preste muita atenção. Diversidade, sustentabilidade, não é apenas um conceito bonitinho. São pilares essenciais para um futuro inovador. O empreendedorismo indígena, ele nos ensina que a tradição, a inovação podem caminhar juntas. E eu vou amarrar mais uma palavra na tradição, na inovação e na criatividade. Nós, brasileiros, somos um povo muito criativo. Nós somos muito criativos. Independente da área que você está atuando, independente do processo que você está fazendo. A pergunta é, como você está fazendo? Empreender significa valorizar as culturas. Você está fazendo isso ou não? Você está valorizando as raízes? Boa pergunta de novo, professor. Eu disse para vocês que eu ia trazer muitas reflexões para vocês hoje. A diversidade cultural, o empreendedorismo e a sustentabilidade são elementos fundamentais para a construção de um futuro mais inovador. O empreendedorismo indígena é um exemplo como essa tradição caminha juntinho. Ela desenvolve, ela promove impacto social, impacto ambiental positivo. Então, para que a gente possa caminhar aqui já para o nosso final, eu quero convidar vocês para mais umas reflexões. Uma reflexão com um pouco mais de profundidade. Agora,
que vocês já tenham conhecimento sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade nos negócios. Vamos para mais uma reflexão. Vamos refletir. Como podemos aplicar esses princípios em nossa jornada profissional e empresarial? Como? Fazendo as coisas corretas, que não são muitas, fazendo as coisas todos os dias, tornando isso hábito, prática. A diversidade e a sustentabilidade não são apenas uma tendência, não é algo que chegou e vai passar, não. São pilares essenciais para o mundo dos negócios. E o mundo dos negócios hoje, ele é o nosso quintal. O mundo do negócio hoje é o que vocês estão praticando, o que vocês estão fazendo. Vamos para mais uma reflexão. Há alguns anos, uma empreendedora abriu uma cafeteria numa rua bem movimentada de uma capital brasileira. Contudo, as coisas iam bem, mas tinha algo que chamava muito a atenção. Ela só contratava pessoas, imigrantes e refugiadas. Eram italianos, sírios, venezuelanos, haitianos, cada um com uma história de vida difícil. Imagine você ser o dono de um negócio assim, que tem uma multidiversidade, que tenham pessoas que tiveram histórias de guerra, tiveram histórias de revolução, tiveram histórias de passar muita necessidade no país deles. E aí estão aqui trabalhando para você e trabalhando por você, trabalhando no seu negócio. Isso que acontece. No começo, alguns clientes começaram a torcer o nariz. Por quê? Porque não entendia o sotaque, porque não estava acostumado com costumes. Por quê? Porque via gente diferente atuando naquele negócio. Mas, olha que interessante, com o passar do tempo, aquele lugar virou referência na cidade. A diversidade que parecia um problema, ela virou o diferencial humano e cultural. Os clientes começaram a ir naquele lugar não mais por conta do café, mas sim por conta das histórias, por conta das pessoas que lá trabalhavam. E quer saber mais de uma coisa? Essa história, ela é real. Ela mostra que promover a diversidade cultural não é fazer caridade, é ter visão, é ter humanidade. E por que não? É ter uma escolha estratégica. Então pensem vocês, qual é a sua estratégia? Qual é a sua escolha? Como você vai escolher ser um profissional de futuro? Como você vai escolher ser um empreendedor? Como você vai escolher fazer o seu negócio avançar? Pense nisso. Pense na forma como nós podemos cultivar isto. Pense em como podemos mudar de fato e de verdade essa realidade. A história está aí, pessoal. Vamos falar da sua história. O povo brasileiro, ele é conhecido pela sua naturalidade, pela sua capacidade criativa e empreendedora. De acordo com pesquisas e estudos, o brasileiro, ele consegue empreender, ele consegue envolver-se na criação. Mas o brasileiro, ele precisa fazer parte desse universo. E como eu faço parte desse universo? Eu preciso entender que empreender é um processo. Todo processo tem uma entrada, uma transformação e uma saída. O processo de empreender não necessariamente significa desenvolver uma coisa nova ou criar formas diferentes de fazer algumas coisas. Por muitas vezes, empreender significa utilizar a sua capacidade criativa, utilizar, realizar o bem, pensar no valor que isso vai trazer para a sociedade. Se você criar um produto, se você criar um projeto, se você criar um serviço. E eu tenho também o projeto social. O empreendedorismo no setor de serviço, por exemplo. A partir de onde que vocês estão olhando? Qual é a tendência de mercado? O que as pessoas estão esperando das organizações? É possível identificar isso. O marketing fala muito sobre isso.
entender a dor do cliente. Tanto é que hoje nós estamos falando de marketing preditivo, de marketing multinível, nós estamos falando de identificar oportunidades de negócio. E se o seu negócio é serviço, qual é a finalidade do seu serviço? Você consegue atender às demandas emergentes? Você consegue solucionar os problemas públicos? Você consegue, através do seu serviço, facilitar a vida das pessoas? Viu? Pensar em empreender é isso. Eu posso pegar um serviço que já existe e melhorá-lo através de novas tecnologias, utilizar a percepção, utilizar o que o público que está chegando agora, nova geração que estão surgindo, qual é a necessidade deles? Empreender significa atuar. E se tem uma coisa que nós fazemos muito boa na atuação, é o ensaio. Nós, como protagonista, nós fazemos um ensaio perfeito, porque no ensaio não tem aplauso. Quando você está ensaiando ser empreendedor, quando você está buscando, você não tem aplauso. O aplauso só vai acontecer quando abrir as cortinas e começar o espetáculo. Atuar de uma forma autônoma, criar uma empresa prestadora de serviço, dependendo da necessidade, observando a demanda esperada, pensar como. É possível empreender, sim. Mas se você quer criar um produto, tudo bem também. Criar um produto novo, inovador, melhorar um produto que já existe, trazer mais qualidade, mais usabilidade para o seu produto, mais aplicabilidade para o seu produto. Aquilo que já existe, está tudo certo. O importante é que a ideia que você gerar, ela possa favorecer, possa resolver problemas real que serão enfrentados por grupo de pessoas, por organizações, por comunidades. Colocar a sua existência como empreendedor em evidência. Eu não nego de falar. Eu estou na área da educação hoje, mas eu já vim da área metalúrgica e eu já desenvolvi muitos produtos para muitas empresas com algumas pessoas, com alguns parceiros. E foi muito bom quando isso aconteceu. Mas hoje eu estou nessa condição de empreender na área da educação. E a área da educação, nós temos N concorrentes que falam sobre educação. A CDP traz isso para vocês hoje. Ela está trazendo cursos, palestras, e a LP está abrindo para vocês, para que vocês possam entender como. Pessoal, apliquem, conversem, participem mais. Se o seu empreendedorismo é na área social, tudo bem também. Se está ligado à geração de valores para uma sociedade, que é o que o LP está produzindo, que é o que o CDP está produzindo, trazendo valor para a sociedade. Você pode ser um empreendedor que dedica à iniciativa. Iniciativa que não requer necessariamente criar uma empresa, criar um produto, mas criar algo sem fins lucrativos. Gera grande valor para a sociedade. Nós temos ONGs, nós temos projetos sociais. Enfim, identifique, independente da forma que você deseja empreender, independente de como, observe esse processo. Inicialmente, o potencial empreendedor deve ser capaz de identificar oportunidades de negócio. Então, você precisa pensar sobre as ideias. Depois que você pensar sobre as oportunidades de negócio, você deve identificar, avaliar as suas ideias. E a partir daí, você pegar essas oportunidades identificadas e planejar. Planejar o empreendedorismo. Planejar, desenvolver um plano de negócios. Eu participo de um grupo de empresários que, quando nós falamos de planejamento, quando nós falamos de planejar o empreendedorismo, planejar o negócio, nós chamamos de plano perfeito. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para todos vocês. Qual é o seu plano perfeito? Ele está onde? Ele está somente nas suas ideias ou ele já está no papel? Planeje. A ideia, ela pode esquecer, pode mudar de rumo,
mas no momento em que você coloca no papel, você está se cobrando. Então, para que a gente possa finalizar agora, eu vou finalizar com essas palavras. AGUIGVT, ANOIA, AEVT, e muito obrigado por vocês terem participado e estado conosco aqui até esse momento. Eu vou devolver a palavra para o João, da ILP, que vai fazer um fechamento aqui com vocês. Pessoal, mais uma coisa certa, não existe empreendedorismo que não possa utilizar as suas raízes, a sua cultura. No Dia dos Povos Indígenas, celebramos a sabedoria ancestral e a força de quem resiste e quem floresce. Eu espero ter ajudado na trajetória de vocês para que todos vocês possam florescer, para que todos vocês possam olhar com mais carinho para o empreendedorismo indígena. Então, João, agora é com você. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para que você possa entrar aí, ok? Ok. Muito Pronto, obrigado, já estamos professor. aqui de volta. Sim, muito obrigado. Foi excelente. É um tema muito importante e agradecemos muito pela explanação e por toda a competência. Muito Agradecemos obrigado. também, agradecemos também o Centro de Estudos de Direito Público pela parceria, agradecemos o público que nos acompanha e todos aqueles que fizeram com que essa transmissão fosse possível. Reforçamos para que não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação, assim garantiram a emissão do seu certificado. Para ficar por dentro dos nossos conteúdos e eventos, nos sigam no Instagram, no @ilp.sp. Tenham todos uma excelente tarde e até mais. Obrigado, João. Até mais também.